O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Estamos no capítulo 3. Esse é o quarto vídeo sobre este capítulo. Então a gente falou sobre revisão de personagem. Leandra, que é a machona, tem 3 filhos, a Neném, das Dores, e o garoto levado da breca, Agostinho. Depois a gente falou sobre Augusta Carne Mole e o seu marido Alexandre. Como é que é? Eles têm alguns filhos. Um dos filhos é a Juju, que mora lá com a madrinha dela, a Leoni, cocote de 30 mil réis. Alexandre em casa, a hora de descanso, nos seus chinelos e na sua camisa desbotada, era muito chão, né? Chão, eu acho que embora eu, por exemplo, não use, mas o vocabulário é bem expressivo, né? Sem afetação nem complicações. Singelo, despretensioso. Desempenho chão, frases chãs. Derivação de sentido figurado que se expressa sinceramente, llano, franco, homem chão, comentário chão. Então quando ele estava lá com a camisa desbotada, né? Era muito chão com os companheiros de estalagem. Conversava, ria e brincava. Mas envergando o uniforme, encerando o bigode e empunhando a sua chibata com que tinha o costume de fustigar as calças de brim, ninguém mais lhe via os dentes. E então a todos falava teso e por cima do ombro. A mulher, a quem ele só dava tu quando não estava fardado, era de uma honestidade proverbial no cortiço. Então, Augusta Carne Mole, vamos lembrar, é de uma honestidade proverbial. Honestidade sem mérito, porque vinha da indolência do seu temperamento e não do arbítrio do seu caráter. Honestidade sem mérito, porque vinha da indolência do seu temperamento e não do arbítrio do seu caráter. Seguinte, vamos começar pela parte mais fácil, né? Primeiro, a parte mais fácil, o comentário mais fácil aqui é o narrador, ele conhece muito bem os personagens e ele tem conclusões sobre os personagens, né? Essa pessoa faz isso é bom, isso é mal. Ele já tem todas as respostas morais ali, né? Diferente do Machado de Assis, por exemplo, que não tem essas respostas morais. Ele também está perdido não, mas ele mergulha explorando os personagens, e é claro, o Machado mostra a vilania dos seus personagens, mas ele não tem um ponto final, uma palavra, um parecer final, né? Então é isso, como ele falou aqui, não, ela tem honestidade, mas a honestidade dela não vale por causa disso está explicado, beleza, fecha a conta e passa a régua. Não, o Machado ali está na... Né, por isso que ele usa muita ironia, ele não precisa dar respostas, né? E é claro, e com isso ele mergulha muito mais na complexidade do ser humano. Isso, beleza. Mas uma outra coisa que a gente tem que fazer é entender por que é uma honestidade, a honestidade da Augusta Carne Mole é uma honestidade sem mérito, porque vinha da indolência do seu temperamento. Então o temperamento dela era indolente e por causa disso não tem muito mérito. Se viesse do arbítrio do seu caráter, aí sim teria mérito, né? Então a gente tem essa imagem, pelo menos aqui, pelo menos para o nosso narrador, que as grandes qualidades elas são conquistadas. É o arbítrio, ou seja, a decisão, ok? Lembre-se que livre-arbítrio é a tua capacidade de decidir, ok? Então, a explicação por que tinha a árvore do conhecimento lá no meio do jardim. Porque Deus queria dar o livre-arbítrio para as pessoas. Então, a ideia é só quando o caráter ele decide, não, eu vou ser honesto, não é uma coisa natural, que eu só deixo, eu sou honesto porque eu sou assim mesmo. É só quando quando o caráter decide, é que essas qualidades valem, né?
Isso, o que o narrador está falando. Indo para um terceira, ou digamos, desdobramento, não é um terceiro ponto, é um desdobramento desse ponto. A gente poderia pensar se a gente concorda com isso, né? Eu tenho a resposta. A minha resposta é que eu não concordo com isso. Porque tem pessoas que são naturalmente bondosas. Tem pessoas que são naturalmente fortes. Tem pessoas que são naturalmente sinceras, né? Nossa, mas que injusto. Tem gente que nasce, sei lá, tem gente que nasce sem caminhar, por exemplo. Isso também é injusto. Tem pessoas que nascem com umas coisas e outras pessoas nascem com as outras. Tem pessoas que nascem com mais sorte, as pessoas nascem com menos sorte. Então, assim, sorte dela. Se a honestidade vem pra ela naturalmente. Ela é honesta, né? É a mesma coisa que você criticar uma mulher bela. Tem um filme... Peraí. Esse filme eu tenho que recomendar pra você. Neon, eu sempre confundo com Boi Neon. Boi Neon é um filmaço, um filme brasileiro. Não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas vou colocar aqui no IMDb. Se vocês sempre quiserem achar... Explorem o site IMDb, é um ótimo site. Neon. Mas não é esse. Ok? É o... The Neon Demon. Eu não sei como foi traduzido o demônio. Demônio de Neon. Então tá, deixa eu organizar agora que eu achei o nome do filme. Primeiro, tem essa coisa que não tem nada a ver, mas fica aí a minha dica. Boi Neon é um filme brasileiro fantástico, a propósito. Nosso cinema é muito bom. A gente só não consegue reconhecer isso porque a gente pensa que o nosso cinema é só de Pernas pro Ar e Tropa de Elite. A propósito, Tropa de Elite é muito bom, Pernas pro Ar não é. Mas tem esse filme chamado Boi Neon, ok? Assista. E aí tem um outro filme, que é o filme que eu realmente queria falar com vocês, que é o Demônio, né? Demônio Neon. Demônio de Neon. Que tem uma menina no filme. Deixa eu ver, eu não gosto nunca de dar spoilers. Tem uma menina no filme e ela é muito, muito bela, né? Ela dá aquela beleza assim que impressiona, assim. Ela quer ser modelo e quando o fotógrafo olha ela assim, os fotógrafos, né? E aí por contrapartida a gente tem todas aquelas outras mulheres fazendo todo aquele esforço brutal, né, de cirurgia, de tipo de maquiagem, de exercício para tentar ser bela, né? E tem uma fala muito bonita de um dos fotógrafos que é: tudo bem todo esse esforço, mas ela nunca vai chegar a ter essa beleza. Essas mulheres aí nunca vão chegar a ter essa beleza natural que essa personagem principal tem. E aí a gente pensa, nossa, mas todo esforço vai fazer o quê? A vida é assim, né? A vida é assim, vai fazer o quê? Então, a gente às vezes pende, ou pelo menos algumas pessoas pendem a pensar que qualidades não conquistadas, né, não são qualidades, né? Como a beleza, a própria beleza, né? Muita gente fala, não, mas beleza não é nada, né? Ela só nasceu desse jeito. Sim, ela foi abençoada por Deus de ter nascido linda daquele jeito e é mérito é mérito dela, digamos assim, é mérito de Deus, sei lá. Um cara extremamente inteligente também é assim, né? O cara que é super dedicado, vai, estuda, etc, ele também, ele nasceu com o dom de Deus de estudar bastante, de ter bastante energia para estudar e ser interessado em estudo, né? Eu estou dizendo isso para dizer essa questão do mérito, se você acredita em Deus, né? Ou a natureza. Você pode falar que a natureza deu tudo para todo mundo ou não deu nada para ninguém, né? O que eu quero dizer com isso? O próprio cara que se faz, né? O cara que se esforça para ter uma qualidade, esse esforço também é dom da natureza, né? Ou dom de Deus. Para dizer que sim, você reconhece as qualidades. E aí, é claro, individualmente, para você, uma qualidade que você conquista, muito mais mérito, né? Porque você se esforçou muito para aquela qualidade. Mas às vezes você tem uma qualidade natural e um defeito, e você vai se esforçar a vida inteira,
E ainda assim aquela tua qualidade natural vai ser mais bela, mais forte, mais verdadeira do que aquela qualidade que você se esforçou muito para melhorar. Né? Então, se não é uma honestidade falsa, se é uma honestidade efetiva, mérito dela. Mais um exemplo, porque eu acho esse um tema muito interessante. Eu lembro nos meus tempos de guri, que nos tempos de adolescente em que os relacionamentos são baseados em impostação, né? Tem pessoa que continua com isso até o final da vida, né? Mas é aquela história, você tá num relacionamento, um possível relacionamento com uma menina, você esconde os seus sentimentos e tem todo um jogo ali, né? Você esconde porque se você mostrar demais, aí o teu parceiro perde o interesse, né? Tem toda aquela conquista, aquele jogo de zebra e leão, né? Aquele jogo de sei lá, pavão dançando um lado do outro e tudo mais, toda essa impostação, né? E aí, é claro, o que acontece com... O que acontecia, por exemplo, comigo e com as pessoas que eu conhecia, com as minhas namoradinhas. A gente perdia a beleza de um relacionamento, né? Por causa desse jogo. E eu lembro que tinha uma menina em específica que ela simplesmente era sincera. Ela simplesmente, por exemplo, terminava o relacionamento, ela falava, eu vou continuar a minha vida. Claro que eu vou continuar, mas que machuca, machuca, que eu vou sentir a sua falta, eu vou sentir. E a menina continuava a vida dela e ela conseguia ao mesmo tempo superar a dor, mas não ter medo de se humilhar perante o parceiro dela, por exemplo, que terminou. E ela conseguia tudo isso. Coisa que eu demorei, sei lá, 10 anos para aprender. A menina de 17 anos sabia naturalmente. Né? E é claro, quando você olha isso, uma pessoa com esse tipo de qualidade, que é sinceridade, basicamente era isso que ela era sincera com ela mesma, sabia que o mundo não ia acabar, porque o relacionamento dela acabou, sincera com o namorado dela, não ia ficar escondendo, nem queria você mesmo, nem gostava de você mesmo. Não, ela expressava. Então essa capacidade de sinceridade dela, que a gente, 99% das pessoas demoram a vida inteira para aprender, ela tinha naturalmente. Ela simplesmente era sincera. E aí o que eu faço? Porque eu tenho essa revolta, né? Eu olho para aquilo lá e eu vou me sentir revoltado. Como assim essa menina não sofre? Como assim ela sofre de uma forma matura? Como assim ela não remoe aquilo? Como assim não gera trauma para ela? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar essa revolta e pensar. Ela nasceu bela. Né? Assim como a menina do filme Demônio de Neon nasceu bela. Né? E sorte dela. E é isso. E a vida é isso. Tem pessoas que nascem com muita mais capacidade do que outras pessoas. Ponto. Ponto. Né? Não há essa igualdade aí de oportunidade para todos, né? Tem pessoa que tem que lutar mais, tem pessoa que luta menos. E é simples assim. Tem pessoas que com certeza têm muito mais capacidade intelectual, por exemplo, do que outras, né? Para todas as áreas. Bom, isso é claro, uma digressão da digressão, mas fica aí essa digressão, dizendo que eu não concordo com o narrador, né? Com essas qualidades. Lembre-se, o naturalista, ele pende à ciência. Né? Eu não gosto de classificar escritores, mas aqui a gente pode ver essa característica. O naturalista, ele pende para a ciência. E o homem científico é o homem que pensa que tudo está apoiado no ser humano. Né? O ser humano, ele faz as coisas. Né? O positivista, o humanista, por exemplo. Né? Essas coisas são todas muito próximas uma da outra. Né? O que o humanista faz? Ele descobre o mundo inteiro, ele explica o mundo inteiro e pela força da sua vontade ele faz e acontece. Né? Por isso que ele tem tanta explicação assim. Então é meio que degradante, assim, se você for pensar, para um cara desse aceitar a supremacia da natureza. Né? Pior ainda se falar da supremacia de Deus, que dá talentos para uns e para os outros não dá, e a gente não sabe por que isso acontece. Que desespero que dá para alguém que quer explicar a sociedade inteira, ver perante si coisas que não, para as quais ele não tem explicação alguma. Né?
Bom, é claro que eu fui muito, muito, muito longe. Ele só está falando da Augusta Carne Mole e a gente nem sabe se essa honestidade dela não é uma crítica aí à honestidade dela, não é uma honestidade verdadeira, né? Se a honestidade dela, voltando de toda essa digressão, for uma honestidade de não trair o marido e ela vem da indolência, né? E aqui é uma explicação, digamos, talvez até melhor, só que comecei com a outra para poder fazer a digressão. Se a honestidade dela, ou seja, ela é fiel ao marido dela só porque ela tem preguiça, aí a gente coloca mais em perspectiva, não anula nada, pensando agora, né? Não anula nada daquilo que eu falei, mas coloca mais em perspectiva. Nossa, ela só tem preguiça, mas mesmo assim é fiel, não trai o marido. Então, se é por preguiça, se não é por preguiça, não sei o quanto que muda aí, né? Bom, você pode discordar se você tiver energia. Esse tipo de coisa eu nunca escreveria, né? Porque daria um trabalhão enorme. Se você quiser deixar a tua opinião, sinta-se à vontade.